rico, né? Que se fosse rico, todo mundo ia acreditar. Não, é porque não é verdade mesmo. Agora, então você está esperando o Messias dos judeus, Jamais, então? não espero o Messias. Então é só você que é verdade, você é a verdade, então? Não é verdade, a Bíblia não é verdade, segundo esse rapaz está debatendo com o Pablo Marçal. Deu para perceber aí que o debate estava cerrado, né? Bora falar sobre isso, mas antes, se você não é inscrito, aproveita, se inscreve, ativa o sininho das notificações, deixa o seu like. E assim você vai ajudar esse canal a subir, porque ele está quase sendo sepultado. Vamos pro vídeo e a gente trata sobre esse assunto aqui. É verdade ou não é verdade? Como é que a gente vai olhar a Bíblia dentro da sua realidade e da proposta que ela apresenta? Vamos verificar isso aí? A alegação dos ateus é que a Bíblia não é verdadeira, só que tem alguns pontos que eles não querem, se recusam a observar. Negam a Bíblia, negam a Deus, negam a Cristo e também negam a igreja. Mas não querem atentar para certas realidades, certos pontos que a Bíblia apresenta. E nós vamos ver aqui. E eu queria que você não saísse daí, não. Falando de ciência, ciência moderna, claro. Tem muita coisa na ciência que nós vemos hoje, nos nossos dias, mas que a Bíblia já falava há muito tempo. E por que não atentar para esses pontos? Eles fazem isso? Não. Existem pontos claros na Bíblia, específico, mostrando realidades que são negadas pelos ateus. Aí é o seguinte, a Bíblia não é verdadeira, a Bíblia não é inspirada, a Bíblia é um livro como qualquer outro. E por que a Bíblia apresenta certos pontos que eles não explicam? Por exemplo, ou foi ano passado ou foi retrasado, dá um Google rapidinho, você vai ver. Foi descoberto aproximadamente 40 milhões de oceanos no espaço. E onde é que nós encontramos menções nos livros antigos acerca disso? Na própria Bíblia. A Bíblia diz que Deus fez separação entre as águas de cima e as águas de baixo. Livro de Gênesis, capítulo 1. A ciência diz que a Terra está suspensa, né? Ou seja, ela não está apoiada em nada. Está suspensa. Por incrível que pareça, Jó 26, versículo 7, também diz isso. E essa afirmação, ela é mais antiga do que o livro de Jó, ou a afirmação do livro de Jó é mais antiga do que essa afirmação proposta pela ciência? Esse ciclo da água, que a água evapora e fica nisso. Eclesiastes 1,7 fala sobre isso. Mas assim, é melhor a gente fazer de conta que não está vendo, né? Afinal de contas, Eclesiastes vem antes dessas afirmações científicas. Então, é melhor negar. A expansão do universo, essa expansão que nunca acaba. Pois é. O livro de Isaías também fala sobre isso, no capítulo 40, e eu tenho certeza que é mais antigo do que essa afirmação. Isaías 40, 22 e 42, versículo 5. Vai mostrar que Deus cria essa expansão. A afirmação de que a vida está no sangue. Isso está em Levítico 17, verso 11. A ciência descobriu tem pouco tempo. Mas assim, não vale, né? Porque está na Bíblia. Aí a gente desconsidera. Porque afinal é um livro antigo. É um livro religioso. Mas muitas coisas que estão escritas nesse livro, hoje a ciência está mencionando. Mas para muita gente, não vale. Porque a ciência descobre que o ar, a camada de ar tem peso. E o livro de Jó já falava isso, ó. Jó 28, 25. Deus deu peso ao vento. O que a gente faz com esses textos? Nega, rasga, anula? Não seria melhor examinar? Não seria melhor atentar e ver que esses textos estão falando de realidades que só são provadas cientificamente hoje? Se você, de fato, tem um ponto contra a Escritura, e você está em busca da verdade, você vai analisar isso aqui que eu estou falando. Agora, se você quer simplesmente negar por negar, com toda a ignorância, aí a realidade é outra. Até mesmo as correntes oceânicas, como é designado pela ciência, né, o próprio livro dos Salmos, no capítulo 8, verso 8, fala que é o caminho das ondas. Mas, para muita gente, por mais que você mostre, essa pessoa se nega a ler, se nega a ver, se nega a acreditar, qualquer tentativa será inútil. É o que Jesus falou sobre jogar pérolas aos porcos e dar o que é santo aos cães. E uma cabeça sensata iria pensar o seguinte: eu devo levar isso em consideração, porque de fato na época que foi escrito não tinha tecnologia e nem ciência como nós temos hoje. Porque, afinal de contas, alguns acreditam que houve uma evolução. Mas se você for olhar, nós não temos estrutura nenhuma, condições nenhuma de construir uma daquelas pirâmides do Egito. Mas, do ponto de vista de alguns, a gente evoluiu. E aí você está vendo gente se afirmar como cachorro. Você está vendo gente se afirmar como gato. E nós evoluímos. Ou seja, de acordo com a teoria, nós não evoluímos. A gente está regredindo. Porque se nós viemos de um animal, e agora as pessoas estão se identificando como animal, isso significa que nós não evoluímos. A gente está regredindo, voltando às bases, às origens. A Bíblia não é um livro científico, tá? Mas ela contém informações que são preciosíssimas para a vida de qualquer indivíduo, seja ele cristão ou não.